Wellington Dias com a palavra. Como disse o senador Magno Malta, nós, em razão de definições sobre relator, enfim, estamos aí tratando com Vossa Excelência, inclusive, com outros membros da bancada, e até terça-feira, com certeza, teremos essa definição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria aqui fazer alguns registros anteriormente. Primeiro, uma alegria. Eu quero registrar a expansão dos serviços da Previdência Social no meu estado, no estado do Piauí. Em 2009, o deputado federal Nazareno Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, indicou uma emenda de bancada ao orçamento da União no valor de 20 milhões. Destes, 12 milhões e 600 foram empenhados para a construção de 10 agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Nesta sexta-feira, recebi hoje um convite do ministro Garibaldi, do governador do Piauí, que esteve ontem aqui. Nesta sexta-feira estaremos com a bancada federal do Piauí, com o governo do estado, com o ministro Garibaldi, como eu disse, ministro da Previdência, nosso colega senador, inaugurando a agência nas cidades de Esperantina e Batalha, que junto com agências de Luiz Correia, de Altos, Barras, Piracuruca, Miguel Alves, Canto do Buriti, José de Freitas e Cocal, foram contempladas com esses recursos da emenda, como eu disse, do deputado federal Nazareno Fonteles. Esta emenda faz parte do plano de expansão das agências do INSS no Piauí. Outras agências estão sendo construídas também próprios. E além dessas agências, o parlamentar destinou emenda individual para a construção da agência do INSS na cidade de União. Antes, a população se deslocava de uma cidade a outra para conseguir um benefício ou uma aposentadoria. Perdia, às vezes, um dia inteiro para resolver. Agora, com estas novas agências, a população destas cidades contempladas, assim como das cidades vizinhas, terão um atendimento mais próximo, confortável e seguro. Estive pessoalmente participando de algumas inaugurações, como em José de Freitas, e me alegro muito com outras cidades onde estão aí em fase de conclusão, como Altos e outras. Uma emenda foi incluída ainda no governo Lula e que a presidenta Dilma está dando continuidade através da construção destas agências. É uma conquista também dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores rurais e trabalhadoras do meu estado e do Brasil. Então, parabéns aqui ao superintendente Carlão, como é conhecido, do INSS no Piauí, em nome de quem parabenizo toda a equipe do INSS no Piauí e agradeço de forma carinhosa ao ministro Garibaldi pela sua atenção. Também registro, presidente, em nome desta casa, as felicitações ao grande músico e também político brasileiro Gilberto Gil, que completou 70 anos em 2012 e agora recebe homenagem aqui em Brasília com a exposição Gil 70, aberta ontem, dia 12, no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, que vai até o dia 28 de abril, com fotografias, com os trabalhos, enfim, desse importante artista, que, além de tudo, ele foi também ministro da Cultura, teve um importante trabalho em todo o Brasil. Destaco aqui a ideia do ponto de cultura, fazer com que a cultura pudesse chegar a todo o Brasil, e destaco o apoio que recebi como governador nessa fase, assim como estamos trabalhando agora com a ministra Marta Suplicy. Também nessa visita tivemos o privilégio de receber aí a presença dos artistas Rita Lee, Fernanda Torres, Francisco Bosco, Jorge Matuné, enfim, dentre outros. Mas, senhor presidente, eu quero aqui nessa oportunidade, tratar de um momento histórico que vivemos hoje aqui no Congresso Nacional, no Salão Negro, com a presença dos governadores de praticamente todos os estados, com a presença do presidente da Câmara, do Senado, dos líderes dos partidos e parlamentares da Câmara e do Senado. Veja, nós temos um grande desafio, que é de tratar de mudanças não só que possam permitir as condições de viabilidade de municípios que estão em dificuldades, de estados que estão em dificuldades financeiras, mas principalmente fazer o Brasil crescer. O melhor caminho, a melhor receita para que a gente tenha as condições de aumento da capacidade de receita, de investimento
de município, de estado, é o crescimento do Brasil. É isso que é bom para o povo, gera emprego, gera renda, garante competitividade. E, desafiados pelo presidente da nossa casa, senador Renan, aqui combinado com todos nós senadores, nós tivemos a oportunidade de ouvir propostas. Os governadores se reuniram, nós tivemos uma reunião lá na nossa bancada com governadores do nosso partido, tivemos a oportunidade de ter uma reunião lá no escritório do governador do estado, governador Colombo, lá de Santa Catarina, e apresentaram 5 pontos que eu considero relevantes, importantes e que devemos considerar. Primeiro, apresentado hoje pelos governadores, a proposta de alíquota zero para o PASEP. A ideia é ter uma medida provisória que possa estabelecer uma alíquota zero para o PASEP. Qual é o argumento? É que a Constituição brasileira não permite que um Estado, que um ente, que um nível da federação possa tributar o outro. O governo federal tributar Estado e município, ou o Estado tributar o município, enfim. E isso eu considero fundamental. Tivemos ainda, senhor presidente, a apresentação da proposta sobre a dívida. É considerado um avanço, né, o governador Putinelli que apresentou, a proposta apresentada pelo governo que estabelece um teto para as dívidas públicas de 7,5%, que é a Selic, não é? E que coloca o IPCA, mais a cobrança de 4%, mas foi apresentado também a necessidade de uma flexibilização, senador Hollenberg, para que possam os estados, possam os municípios ir a um banco nacional ou estrangeiro e ali tirar um financiamento no valor total da sua dívida, podendo alongar essa dívida e ainda não ter os encargos elevados que herdaram lá atrás. Então, eu considero isso como muito importante, é um caminho que dá uma sinalização muito semelhante àquela que já estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional. Destaco ainda uma proposta apresentada, nesse caso aqui foi uma proposta apresentada pelo governador Putinelli. O governador Eduardo Campos apresentou uma proposta que é de tratarmos com prioridade, em nome dos governadores, a PEC 172, onde o parlamento, para criar uma despesa, haveria necessidade de fixar uma receita. Eu vou além, eu acho a necessidade de ter a iniciativa da União, Eu fui governador e digo que, muitas vezes, o parlamento, em nome de atender determinados anseios que podem ser cobrados em cada estado, terminam descarregando uma despesa acima da capacidade de determinados estados e municípios, sem fixar as receitas. Então, é algo que eu acho que temos que trabalhar aqui com todo o carinho. Destaco ainda uma proposta que, em nome dos governadores, foi apresentada pelo governador Cid Gomes, tratando sobre a nossa missão aqui de ter regras sobre fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. A proposta é de que o relatório do senador Walter Pinheiro aponta um caminho, não é, com uma transição que dá aí uma segurança, onde começa a partir de um determinado patamar e faz com isso as compensações. Mas apresenta hoje, nos blocos que nós temos na composição desses fundos, o imposto sobre a renda. Normalmente nós temos sobre o FPE, o imposto de renda de pessoa física e imposto de renda de pessoa jurídica. Tem ainda um outro bloco que são os impostos sobre produtos, o IPI, né, é o principal, e ele acrescenta a necessidade de somar a esses dois blocos as contribuições, uma participação de estados e municípios sobre as contribuições, coloca 13% para estados, 13,5% para os municípios, respeitando a proporcionalidade. Claramente, nós estamos falando de PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, mas aí precisa ficar claro que precisa do entendimento com a União. Trata-se de uma receita que hoje é exclusiva da União. Para que a gente tenha entendimento nessa casa, é preciso uma iniciativa, né, combinada com a União. A ideia é que possa iniciar
esse procedimento a partir de 2014. Então, eu cito aqui esses temas como relevantes. Ainda tivemos apresentado nesse encontro também sugestões relacionadas às regras, não é, do pré-sal. O senador Renan Calheiro informou hoje que, hoje mesmo, ele encaminhou para publicação o resultado das votações aqui, que resultou na derrubada do veto. A presidenta Dilma terá, a partir de amanhã, recebendo hoje 48 horas para tomar a decisão, como manda a Constituição, de promulgar ou de devolver ao Congresso Nacional para a promulgação, tá certo? O fato é que é colocado sempre, eu manifesto, que nós pudemos aqui, na medida provisória 592, eu devo dizer que a minha interpretação, senador Hollenberg, é que há necessidade, não é, de se trabalhar a prejudicialidade, não é, dessa medida provisória, a necessidade da emissão de uma nova medida provisória. Por quê? Porque com a derrubada do veto, você passa a ter na íntegra a lei e ela lá estabelece, como regra da distribuição, uma forma genérica, aplicado em educação, em saúde, etc., etc., para uma regulamentação de estados, de município e da própria União. No que a presidenta encaminhou, e tem eco nessa casa, particularmente sou favorável, devemos priorizar, já carimbando uma fatia, não é? Ou ela quer que 100% dos royalties, enfim, sejam colocados para a educação. Então, há necessidade de ser analisado do ponto de vista legal, se nós podemos trabalhar com a medida provisória que está apenas alterando ou se há necessidade da reedição. Mas eu quero aqui também dizer algo que eu tive a oportunidade de comentar com os governadores. Senti falta de uma posição sobre o ICMS. Eu acho que por que não chegaram a um consenso? Um outro tema que nós estamos tratando. Próxima semana, governadores voltarão aqui para as audiências, etc. Ontem tivemos a oportunidade de tratar aqui também com os governadores que estavam aqui. Há uma divisão? Há uma divisão, mas há, pelo menos no que eu fiz de levantamento, uma ampla maioria compreendendo o que deseja o governo. É uma medida diferente da do FPE, que é algo específico da federação, diferente dessas outras aqui. Essa medida do ICMS, ela tem a ver com a defesa do crescimento do Brasil. E aí eu quero chamar a atenção da população que nos acompanha aqui. Nós estamos falando da possibilidade de reduzir, num prazo compatível, são 3 medidas. Primeiro, o governo reduz ICMS, reduz carga tributária, garante as condições, não é, de preços menores, coloca uma regra, uma regulamentação mais unificada. Hoje é um embaralhado, cada estado tem não sei quantas leis, tem não sei quantos artigos, alguns lugares falam de 600 artigos na legislação, que dificulta a vida do investidor. A ideia é ter uma regra mais simplificada, fazer uma mudança na área da prioridade que hoje tem na origem do produto para o destino do produto. Com isso, acaba-se a chamada guerra fiscal. Fui governador e dou aqui meu depoimento. Claramente, não tem mais eficiência a política do ICMS, claramente. Na hora que eu dou lá 100% de isenção, a empresa que vier para o Piauí vai pegar com 0 de ICMS. São Paulo também dá. Então, é um jogo neutro. Nessa hora, o que vale é quem é que tem mais população, mais consumidor, mais infraestrutura, logística mais adequada, enfim. Mas, conselho jazinho para Vossa Excelência. Agora, se não tem mais essa regra, e é para isso que usamos, e reconheço que tivemos importantes instrumentos utilizados nessa... Se não temos mais a regra do ICMS, o que é que fica no lugar? Nesse ponto, eu acho que temos que trabalhar a partir da proposta do governo para melhorar a ideia do Fundo de Desenvolvimento Regional. A ideia do fundo. Hoje o governo está propondo 4 bilhões de orçamentário, 12 bilhões de financiamento. Será que não é possível ter mais orçamentário? Eu acho que há a necessidade de trabalharmos, onde você, no executivo, tem a condição de poder, uma empresa quer se instalar, precisa de uma rodovia ligando lá ao projeto, precisa de uma subestação, você tem os recursos.
Há necessidade de tomar um financiamento, mas os encargos estão caros. Você poder subsidiar. Você poder, inclusive, entrar com um capital, capitalizar a empresa, né, com uma participação pública, como aconteceu durante muito tempo, através do FINOL, através da SUDENE, de outros instrumentos. Então, eu acho que esse é um caminho que temos que trabalhar. Os benefícios dados, como é que ficam? Também há toda uma preocupação em proteger os investidores que trabalharam. E, além disso, ainda particularidades, há necessidade de melhorar. Tem várias sugestões, né? A região amazônica, por exemplo, coloca que teria uma situação muito ruim se não tivesse, se houver uma redução em relação ao patamar que tem hoje. Por último, antes de passar ao senador Hollenberg, o fundo de compensação, ter a segurança que não vai perder. O governo está disposto a colocar o valor que for apresentado para um fundo. São 8 bilhões? 8 bilhões, são 9 bilhões, 9 bilhões, o valor que for necessário. Algum estado teve prejuízo, algum município, poder ele se compensar a partir deste fundo. E nesse sentido, nesse particular, eu destaco aqui que o governo é muito otimista, o governo avalia que com essa posição nós vamos ter crescimento da economia. Aquilo que os estados, que os municípios abrem mão, não é, de ICMS, na verdade, tem lá uma cobrança apenas escritural, porque não entra dinheiro em caixa. Avalia-se que é possível ter um crescimento já no primeiro ano de 35 bilhões em relação a toda a receita de ICMS hoje. Ainda assim, o governo se dispõe a colocar um fundo de compensação e, naquilo que é apresentado na nota fiscal eletrônica, poder fazer. Enfim, o que eu digo aqui é que foi uma reunião importantíssima e abre, com todo o subsídio recebido, condições para a gente completar as audiências e chegarmos à fase de negociações e de votação. Senador Hollenberg, com imenso prazer, eu ouço. Muito obrigado, senador Wellington Dias, nosso líder do bloco. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo tema que traz ao debate na noite de hoje e registrar que, efetivamente, hoje um dia foi extremamente positivo, um dia extremamente positivo do Congresso Nacional Brasileiro, cumprindo o seu papel de dialogar, de mediar e de buscar fortalecer a Federação Brasileira. Este papel o Congresso estava devendo à população brasileira e nós hoje demos um passo importante. E quero aqui parabenizar o conjunto de governadores pela capacidade de construir uma agenda de consenso, que é muito importante a gente começar por uma agenda que não tenha qualquer tipo de conflito entre os estados. E isso foi o que se conseguiu hoje. Eu quero registrar que eu, particularmente, fiquei muito impressionado com o dado trazido pelo governador Cid Gomes, mostrando que, quando da Constituinte, nós tínhamos, no total de receitas da União, 77%, o imposto de renda e IPI, somavam 77%. E, atualmente, somam apenas 45,5%. O que motivou os governadores a sugerirem, a partir de 2014, para que também não haja nenhuma modificação na previsão de receita da União para esse ano, acrescentar no bolo a ser distribuído para o FPE e para o FPM, modificando os percentuais para 13% para os estados e 13,5% para os municípios, como Vossa Excelência disse aqui, também as contribuições advindas da COFINS e também da contribuição sobre lucro líquido. Entendo que esse é um caminho apontado e que depois deve se ajustar exatamente os percentuais, mas pode contribuir para uma maior tranquilidade dos estados. Quero registrar também e manifestar minha satisfação pelo apoio de todos os governadores ao projeto de resolução que apresentei nesta segunda-feira, que tem como objetivo ampliar a capacidade de investimento dos estados brasileiros. Nós tivemos momentos importantes no estímulo ao consumo, para conter a crise econômica. Importante registrar
que as medidas de desoneração tributária tomadas pelo governo para enfrentar a crise, elas criam impactos positivos, mas também criam impactos negativos, já que beneficia apenas alguns setores da economia, por exemplo, os automóveis, e a indústria automobilística está concentrada fortemente no Sudeste, mas com isso também reduz os recursos, o bolo de recursos a ser distribuído pelos demais estados. Como os estados têm sido, nos últimos anos, os entes da federação que mais têm contribuído para os investimentos, nós apresentamos essa proposta que não mexe na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não amplia o endividamento dos estados, que continua limitado a 200% da receita corrente líquida, mas permite um fluxo maior, nos anos de 2013 e 2014, ampliando a possibilidade de endividamento para investimentos em infraestrutura urbana e rural, especialmente investimentos na área de educação, saúde, segurança, meio ambiente e mobilidade urbana, e com isso ampliando em muito a capacidade de investimento nos estados. Esse é um dos grandes desafios brasileiros. Esse é um bom investimento, porque vai contribuir para garantir as condições de sustentabilidade da nossa economia e do crescimento da nossa economia, que, como Vossa Excelência disse, o maior benefício que todos podemos ter é com o crescimento da economia brasileira. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência como líder e dizer que nós temos que dar continuidade a essa agenda positiva, buscando construir um ambiente de diálogo e de consensos no Congresso Nacional Brasileiro. Eu que agradeço a Vossa Excelência, inclusive quero aqui parabenizar e dizer do quanto é importante a proposta que Vossa Excelência apresentou. Veja que nós temos hoje ainda regras feitas numa conjuntura que não tinha nada a ver com a conjuntura atual. Uma conjuntura lá atrás onde se freava praticamente os pedidos de empréstimos. Por quê? Porque nós tínhamos ali uma situação em que, quando se fez a consolidação das dívidas, em 1997, 1998, a dívida saltou, para 10 vezes, o seu tamanho, porque tinha muita dívida, que muitas vezes saía do controle. Foi um lado importante da lei de responsabilidade fiscal que passamos a ter toda a dívida consolidada. Qual é o problema? É que se pagou. Hoje mesmo o governador Putinelli dizia lá, olha, eu tinha uma dívida que era de 2,5 bilhões, paguei 7 bilhões, estamos devendo 5. Então, essa é a realidade, desses encargos insuportáveis. Então, a mudança de regra, como propõe o senador Hollenberg, que permita ampliar a capacidade de endividamento, a capacidade de pagamento, faz com que a gente aumente a capacidade de investimento. São estados, são municípios espalhados, descentralizados, que passam a investir em todo o Brasil e, por isso, tem o nosso apoio. Aliás, quero dizer aqui que o próprio governador Tião Viana posicionava, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que também esteve hoje, também citava essa mesma situação. O Tião Viana, inclusive, dizia que na regra do FPE, o ideal era pegar o ano de 2011 como referência. Por quê? Porque o ano de 2012 foi um ano altamente prejudicado, com queda de receitas em razão da conjuntura nacional dentro da conjuntura mundial. Então, senhor presidente, o que eu quero aqui, na mesma linha do senador Hollenberg, é dizer que eu acho que foi um passo. A Casa da Federação fez hoje um momento tipicamente do processo federativo. Eu acho que esse é o papel do Senado Federal, discutir alternativas para todo o Brasil. Ninguém quer aqui aprovar qualquer regra que venha inviabilizar qualquer uma das unidades da federação. É preciso sentar as partes à mesa, a União, os estados e o Congresso Nacional, como fizemos, e no diálogo encontrar uma solução. E nisso, com certeza, estaremos juntos, todos que compõem aqui o Senado Federal. Muito obrigado. Senador Wellington Dias, só permita que eu diga que o senador Tarso Genro só não participou da reunião pela morte da sua secretária.